Bem, pessoal, professor Ronildo novamente. Nós vamos falar aqui sobre a página 3, a apostila de DG, tá? O exercício número 2. Nós estamos falando de divisão de segmentos em partes iguais. E uma variação de exercícios desse tipo é esse número 2, ó. Dividir um segmento numa razão dada. Então, ele tem um segmento AB, que eu vou reproduzir na folha parte ali. E quer que você determine sobre esse segmento AB dois segmentos AM e MB, tal que AM dividido por MB é igual a 2/3. Então vai ter no meio do segmento AB um ponto M, e esse ponto M vai estar localizado exatamente a distância de AM seria 2 partes e a distância de MB seria 3 partes. Então a primeira coisa que você tem que fazer é somar esses dois valores, 2 mais 3, né? Que dá 5, é os números da fração aqui. Elas estão na forma irredutível, isso é bom lembrar. E depois você vai então dividir esse segmento em 5 partes. E a hora que chegar no segundo pontinho, você, né, a partir do ponto A, você coloca o ponto M e aí você consegue dividir esse segmento. Então a estratégia é essa. Vamos para a construção, tá? Bom, então o primeiro passo está aqui o segmento AB, né, que está na própria apostila. O primeiro passo é nós traçarmos a partir do ponto A, né, um segmento de reta, tá? Que forme um ângulo aqui, pode ser nessa abertura mais ou menos, não faz tão fechado, também nem muito aberto, tá? Igual nós fizemos na construção anterior. Então vou colocar aqui, né? O tamanho também não, por enquanto, né? Faz até chegar aí o máximo que você puder na folha. Não tem também um tamanho, tá? Porque a gente vai dividir esse segmento aqui em partes iguais. No caso, em 5 partes iguais, porque ele quer a fração 2 está para 3, né? 2 está para 3, então eu vou somar essas duas partes aqui. 2 mais 3, numerador com denominador, vai dar 5. É isso que a gente faz para determinar, né, em exercícios desse tipo. Bom, depois que eu tracei, né, esse segmento, agora eu vou trabalhar com o compasso, né? É o mesmo passo que o exercício que a gente fez na aula passada. Vamos determinar aqui 5, né, uma medida qualquer com o compasso, tá? Não faz muito fechado, nem muito aberto, né? Pega aí 1,5 centímetro mais ou menos de abertura, 2, tá? E aí agora nós vamos achar esse valor aqui, ó, com a mesma medida a partir do ponto A. Não mexe mais nessa medida, ó. Determinei um primeiro ponto, um primeiro marco com o compasso. 2, 3, 4, 5. Porque novamente eu preciso de 5 partes. Se a fração fosse 3/4, eu ia ter que dividir em 7 partes, né? Aí eu consegui determinar. Eu percebi nos exercícios que vocês entregaram lá no CLES, algumas pessoas dividiram isso aqui em 6 partes e outras em 4. Né? 1, 2, 3, 4, 5. Ó, tem que ter 5 unidades aqui. Até escrevi assim, né? Ó, 1 unidade, 2, 3, 4, 5. Não quer dizer que essa medida vai ser a mesma que vai estar dividindo no segmento AB. Porque agora o próximo passo nosso é o quê? É nós pegarmos e traçarmos, né? Vou pegar uma caneta aqui. E traçarmos esse último marco aqui, ligar ele até o ponto B. Tá? Eu vou fazer isso, né? Depois a gente vai trabalhar com os esquadros, né? Então vamos lá, vamos ligar o último tracinho do compasso ao ponto B. Outra coisa que eu vi também que o pessoal fez errado foi na hora de traçar pegar o final da reta. Mas o final da reta, cada um vai ter um, né? Essa reta aqui, cada um vai traçar de um tamanho qualquer. Esse final aqui está errado se você traçar aqui, né? Você tem que traçar o último tracinho que determina a quinta parte. Traçou, agora nós vamos trabalhar com os esquadros, certo?
E aí eu vi também, existem outras formas de se fazer essa divisão, né? Fazendo transporte de ângulo. Se você quiser transportar esse ângulo para cá, transportar esse ângulo para cá, transportar esse ângulo para todos esses pontos aqui, também dá certo, tá? Mas vamos trabalhar com os esquadros que é mais rápido, tá? Então olha só, você vai pegar o seu esquadro, né? O L dele aqui, tá vendo? Vamos alinhar ele esse último traço, esse último segmento de reta. Ali, ó, tá bem alinhadinho, né? Deixa o ângulo reto do esquadro aqui para baixo, né? Vou chegar um pouquinho mais para cima. E agora você vem com o outro esquadro ou com a régua, tanto faz, e você vai alinhar essa régua, vai encaixar exatamente na parte inferior aqui do seu esquadro. A mão direita fixa, né? E aí você encaixa, tá vendo? E aí você vai agora fixar com sua mão esquerda a régua, essa base, e a partir dela a gente vai, né, fazer o caminhar aqui do esquadro, o movimento do esquadro. E aí a gente vai traçar as outras retas. Então, com a mão esquerda eu fico fixo ali, aí eu vou caminhar a hora que chegar exatamente aqui no quarto marco do compasso, exatamente ali, o que eu vou fazer? Eu vou traçar uma reta e essa reta é paralela à reta, ao último traço ali, né? Então, olha só, vou fazer isso em todos os pontos. E assim eu consigo determinar, dividir o segmento AB em 5 partes iguais. Olha lá, tá vendo? Próximo ponto aqui, né? Vou determinar também. Vou fazer isso mais 2 vezes, exatamente no ponto. Muito cuidado, ó. A minha régua, os meus 3 dedos estão fixos na régua base. E eu estou segurando para traçar com apenas o dedo, né? O dedo médio, certo? Mais um, né? E aí nós temos o nosso segmento dividido em 5 partes iguais. 1, 2, 3, 4, 5. Tudo isso daqui que nós fizemos, você faz no lápis, certo? Estou fazendo na caneta para ficar mais nítido para vocês. Mas o nosso importante aqui é que esse segmento é o mesmo que esse, é o mesmo que esse, é o mesmo que esse, é o mesmo que esse. Está dividido em 5 partes iguais. Agora, esse aí até seria o primeiro exercício que nós fizemos, né? Agora ele quer que nós temos que determinar o ponto M em algum lugar ali, de forma que a razão fique de AM para AMB 2/3. Então você vai contar duas partes a partir de A, né? Então tá aqui, ó. Primeira parte, segunda parte está aqui. O ponto M vai estar localizado exatamente aqui. Aqui está o ponto M, certo? E aí está feita a nossa construção da página 3, número 2. Ponto M, duas partes, de M até B, né? Porque ele fala assim lá no enunciado, né? De A até M para M até B, ou BM, certo? Tem que ter, né, 2/3 e tá aí o nosso exercício feito. Bom, vamos para a próxima construção, a construção número 3, ainda da página 3, que é para dividir um segmento em partes proporcionais. No caso aqui, ele está querendo que você divida o segmento AB em partes proporcionais. A 2, 3 e 4, certo? Bom, aí, a exemplo do exercício anterior, né? Para mim dividir isso aqui a partes proporcionais a 2, 3 e 4, quer dizer o quê? Quer dizer que, a exemplo do exercício anterior, eu vou ter que somar isso daqui, esses valores, para saber em quantas partes eu vou dividir esse segmento. E aí eu vou pegar, a hora que tiver a segunda parte eu marco um ponto, a hora que eu tiver mais 3 unidades eu marco outro ponto, certo? Então eu tenho que dividir isso daqui em 2 mais 3 mais 4, ou seja, em 9 partes, tá? Então eu vou dividir o segmento em 9 partes primeiro e depois pegar, né, a segunda parte e
pego 2 unidades, depois pego 3, faço a marcação, depois pego 4, faço a marcação, certo? Então vamos fazer a mesma coisa que os passos anteriores. Traço uma reta a partir do ponto A, né? Uma angulação não tão fechada, mas também não tão aberta. Vamos ver se vai caber aqui na tela. Dessa vez eu resolvi gravar a aula e faço os comentários e vou pausando depois, porque o Meet ele não está muito constante, né? Às vezes a gente coloca, vai fazer na hora, a câmera não pega direito. Bom, então tem ali um segmento, né? Vou agora dividi-lo em 9 partes iguais, vou fazer 9 marcações com o compasso. Vou pegar o meu compasso, né? Uma abertura não muito fechada, né? Nem muito aberta, né? 1,5 centímetro, mais ou menos. E aí você vai determinar, vai dividir isso daqui em 9 partes, né? A diferença deste para o outro é que era 5 partes, agora são 9. Então, opa, muito cuidado na hora do compasso, né? Ficou um risco maior aqui. Depois eu passo um corretivo. 1, 2. Na hora de fixar, gente, sejam bem precisos, tá? Tá vendo? Ó? Coloca o compasso exatamente no marco anterior. Quanto mais preciso você é, mais preciso vai ficar a sua construção final. Então, 4, 5, deu uma balançadinha aqui, 6, 7, ficou um pouquinho fora, 8, mais um, o último aqui, ó, 9. 9 partes, certo? Muito bem. Está dividido em 9 partes, então, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esse segmento vermelho aqui, né? Mas eu quero dividir em 9 partes o AB. Então, o próximo passo agora é ligar, né? O último risco determinado, o último traço do compasso no ponto B, né? Ó, tá vendo? E agora a gente vai usar o esquadro, né? Para fazer aquele movimento, né? De escorregar o esquadro. Ou seja, nós vamos determinar retas paralelas a esta aqui, né? E dividindo assim o segmento AB em 9 partes. Porém, para não ficar muito poluído esse desenho, o que nós vamos fazer? Como ele está pedindo para você determinar segmentos proporcionais a 2, 3 e 4, o que eu vou fazer? Eu vou escrever aqui, ó, o primeiro risco, o segundo, então, o númerozinho 2, né? 1, 2, vou deixar ele determinado aqui, ó. Esse aqui é o 2, né? Aí, vou contar agora 3, 1, 2, 3. Esse ponto aqui, né? Eu tenho 3 partes. E 1, 2, 3, 4 já está aqui. Então, o que eu vou fazer? Aqui eu tenho 2 partes e aqui eu tenho 3 partes. Então, eu só vou traçar as retas, para não ficar muito poluído, apenas nesse ponto aqui que eu determinei. Ó. Contei 2, marquei um pontinho, certo? Aí eu contei 3, 1, 2, 3, marquei outro pontinho. Apenas vou traçar segmentos de retas em cima desses pontos aqui, para não ficar muito poluído o desenho, tá? Então vamos lá, agora é a hora do esquadro. Pegar o meu esquadro, sempre chegar um pouquinho para cima aqui, apagar um pouquinho o enunciado, mas não tem importância. Ó, o esquadro, meu esquadro já está meio quebrado, mas tá dando para trabalhar com ele ainda. A linha, a parte pode ser qualquer lado, né, do esquadro aqui, da parte que forma 90 graus, tá? Então você vai alinhar, eu peguei a parte numerada aqui, né, a parte medida, alinhou na linha verde, aquela linha que nós fizemos, né? Deixa eu chegar um pouquinho mais para cima, aí. Agora você vem com a régua, eu costumo colocar a régua aqui embaixo,
na parte mais, essa parte aqui, ó, parte que não numerada, porque ela é mais grossa, né? A parte que é numerada é mais fina, então encaixa melhor aqui, ó, tá vendo? Encaixou no esquadro, né? Deixa eu diminuir o zoom para ver se melhora. Olha lá, ó, tá vendo? Tá lá o esquadro, encaixou ali na linha, fixou com a mão direita o esquadro, vem com a régua, encaixa nessa parte aqui, ó, né? Ali, ó, tá vendo? Encaixou, fixa com a mão esquerda e agora você vai fazer aquele movimento com o esquadro de caminhar por aqui, tá? Bem, cuidado para não fazer assim com o esquadro, né? Não adianta nada. Que o nosso sentido é obter retas paralelas. Então eu vou até naquele primeiro ponto que eu marquei, tá vendo? Ó? Eu marquei esse ponto aqui. E marquei esse ponto aqui. Que determina 2, 3 e 4. E aí nós vamos fazer isso, ó. Tá vendo? Vou determinar essa reta, esse ponto paralelo à reta anterior lá atrás. E aí eu tenho a primeira parte, né? Um segmento aqui, um ponto aqui. Eu vou fazer isso lá no segundo pontinho, no segundo marco. Tá? E aí eu tenho, então, já finalizado o meu exercício praticamente. Aqui eu tenho ponto. E aqui eu tenho um ponto que determina, né, o segmento dividido em partes proporcionais a 2, 3 e 4. Ok? Então tá aí. Uma coisa que eu queria falar para vocês, né? E aproveitando esses dois desenhos aqui na tela, esse desenho aqui, é que por que nós estudamos, né? Essa parte de divisão de retas de segmentos agora quando a gente está falando sobre o Thales. Porque na realidade nós temos aqui o teorema de Thales. Nós temos retas paralelas cortadas por transversais. Então, isso significa que esse segmento está para esse, assim como esse está para esse. Esse segmento está para esse, assim como esse está para este. Né? E é exatamente o teorema de Thales, que a gente fez construções agora em DG, e depois nós vamos retomar o capítulo 4 de matemática para fazer alguns exercícios né, de álgebra envolvendo o teorema de Thales, certo? Vou pedir para vocês fazerem a página 4, né? Que é construções em cima desses exemplos que nós fizemos, e aí essa primeira parte de DG já fica completa, tá bom? Fica faltando falar sobre quarto proporcional, mas a gente vai falar agora sobre, né, falar também um pouco, voltar um pouco lá na matéria, no capítulo 4 de matemática para concluir ele, certo? Nas próximas aulas. Então, espero que tenham entendido, tenham feito. Muito obrigado e até mais.